paz, meus queridos, irmão Joelson, mais uma vez aqui. Estamos nos aventurando nessa estrada maravilhosa que é a doutrina de Deus. E chegamos no que podemos afirmar que é o terreno mais maravilhoso e misterioso acerca da doutrina de Deus. Estamos falando sobre a doutrina da Trindade. E ao longo da história observamos inúmeras tentativas fracassadas de explicar essa doutrina. Porém, também temos tratados maravilhosos que discorrem acerca do Deus Trino. E é nesse caminho já sedimentado que lhe convido para percorrermos, mesmo que rapidamente sobre esse tema. Quero apontar também um grande vazio que nós temos sobre esse tema nas nossas vidas. Olhamos talvez em alguma lição da IBD e depois parece que essa doutrina não tem nenhuma importância para a nossa vida prática. E isso é um engano. Precisamos novamente tirar essa verdade da periferia e trazer para o centro da nossa vida. A nossa vida e ensino doutrinário são carentes da doutrina da Trindade. E acima de tudo, precisamos aprender a nos deleitarmos no Deus Trino. Quando foi a última vez que você ouviu alguém pregando ou ensinando acerca da Trindade? Talvez por ser a doutrina em que muitos se perdem, ficamos na zona cômoda e não tocamos no assunto. Porém, ficamos privados da beleza do Deus Trino. Por outro lado, sempre corremos o risco de crermos na doutrina, porém na prática nós isolamos as pessoas da Trindade, dando ênfase a uma pessoa em detrimento à outra. Falamos da ação do Espírito Santo no movimento pentecostal e muitas das vezes não falamos acerca da soberania de Deus. Ou damos ênfase à soberania de Deus, aos atributos de Deus e não olhamos para a obra de Cristo. Isso faz com que nós creiamos doutrinariamente na Trindade, mas nós a negamos na nossa teologia prática. Sim, você está certo quando afirma que a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Ela foi introduzida no meio da igreja para expressar uma verdade que nós encontramos ao longo das Escrituras, de maneira mais velada no Antigo Testamento e sendo cada vez mais evidenciada no Novo Testamento, sendo uma das primeiras doutrinas formuladas plenamente. Isso se deu em parte para combater uma heresia implantada no meio da igreja por um bispo chamado Ário, que negava a divindade de Cristo e dizia que ele era um ser criado e que não tinha a mesma essência do Pai. Diante dessa heresia, foi necessário um embasamento doutrinário que sustenta a doutrina da Trindade até hoje. E quando afirmamos a Trindade, a doutrina cristã se separa distintivamente de todas as religiões do mundo. Encontramos várias definições acerca da divindade nas diversas religiões. Algumas são monoteístas e creem em um único Deus. Outras são politeístas e creem em diversos deuses. Mas aí entra a fé cristã com a sua afirmação única. Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus e existe só um Deus. Deus é único e não existe outro que esteja em pé de igualdade diante dele. Não tremam, não tenham medo, não anunciei isto e não predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. O primeiro mandamento começa da seguinte maneira: não terás outros deuses diante de mim. Contudo, o que a palavra de Deus está afirmando, que os outros nomeados deuses de fato não são.
E esta afirmação é repetida no Novo Testamento quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo está reinterpretando o Shema e colocando Jesus dentro dessa unidade com Deus. Então, a divindade de Jesus não compromete a unidade de Deus. O Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Todos os demais não são Deus. Somente o Senhor é Deus, o Pai, o Senhor Jesus Cristo. Sabe aquela tensão entre o Espírito e a palavra? Alguns dizem que são conduzidos pelo Espírito, outros dizem que são conduzidos pela palavra. E também aqueles que dizem que é necessário um equilíbrio entre o Espírito e a palavra. Note que tudo isso pressupõe uma tensão entre eles. Viu como a falta de olharmos para a Trindade, considerando a sua unidade, faz com que nós passamos a crer em três deuses que precisam ser harmonizados. Deus é único e singular. E a beleza da Trindade está em, apesar de não a compreendermos plenamente, em seu mistério, ouvirmos a voz do Pai que ama o Filho e do Espírito que reverbera esse amor. É a relação em que a Trindade está plenamente em comunhão, entrelaçada em amor, de mão dadas, numa ciranda onde emana o amor. Uma comunhão perfeita, íntima e que não necessita de nenhuma interferência ou complemento fora dela. Podemos apreciar a Trindade em todo o movimento e atos da divindade. Quando pensamos na criação, sabemos que Deus não era solitário e não necessitava da criação para se sentir completo. Então, como poderemos entender o ato da criação? Deus amou o Filho por toda a eternidade. Amar sempre foi a característica mais visível de Deus. E o Filho sempre foi o alvo desse amor. Então, a criação é o amor que extravasou, é o amor que transbordou. O Pai amou tanto o Filho que nos criou para que em Cristo, a fonte desse amor, também pudéssemos ser amados. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A criação é a extensão livre do amor do Pai ao Filho. Então observamos que a criação é o amor de Deus sendo estendido para fora da comunhão da Trindade. Deus cria todas as coisas sustentadas pelo amor. Então todas as coisas eram belas, boas e harmônicas. Porém, a mancha do pecado contaminou tudo, sendo necessária uma redenção. Vemos novamente a Trindade em movimento para trazer restauração para a criação. Olhem a resposta da Trindade diante do pecado. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Novamente o amor do Deus pródigo, que fez com que ele criasse todas as coisas, coloca em movimento a maior e definitiva demonstração de amor do Deus Trino. Quando eu vi a cruz, eu vi a Trindade. O Pai deleita-se tanto no amor eterno ao Filho, que ele deseja partilhá-lo com todos os que crerão. Em última instância,
O Pai enviou o Filho porque o Pai amou tanto o Filho que queria compartilhar esse amor e comunhão. E seu amor ao mundo é o derramamento do seu todo-poderoso amor ao Filho. O Pai ama, o Filho opera a redenção e o Espírito Santo aplica essa obra em nossos corações. É o movimento da Trindade trazendo redenção para a criação. A nossa vida cristã, em todas as suas disciplinas, é sustentada pela Trindade. Olha só, a ceia é um evento da Trindade. Ela é a graça para a jornada que flui da Trindade. O batismo é reconhecido pela Trindade. Batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa confissão de fé é embasada no Deus Trino. A oração é sustentada pela Trindade. Oramos ao Pai, no Espírito, em nome do Filho. Essa doutrina é um mistério que ultrapassa a nossa compreensão. É a incompreensível, porém bela, a glória do Deus Trino. O pastor Pedro Pamplona diz que temos 4 razões básicas para estudarmos a doutrina da Trindade. Primeiro, a Trindade é quem Deus é. Segundo, a Trindade é a visão mais adequada que podemos ter acerca do ser de Deus. Terceiro, a Trindade é a beleza e a distinção da doutrina cristã. Não existe nada semelhante, nada que se compara a essa doutrina. Quarto, a Trindade tem implicações práticas para a nossa vida diária. Então poderemos dizer que estudarmos a Trindade não é olharmos para uma doutrina do passado, não é um passatempo de teólogos, não! É uma questão de vida ou morte, é um assunto para hoje. Como diz o teólogo Millard Erickson na sua teologia sistemática, tente explicá-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a sua alma. Só olhamos de relance para essa maravilhosa doutrina. Não tenho condições de ser profundo nesse tema nesses poucos minutos. Meu desejo é que você seja despertado para trazer a beleza trinitariana para o centro da sua vida de devoção e de prática diária. Que o Deus Trino nos abençoe. Olha só, no momento de indicação eu gostaria de fazer 2 indicações. A primeira é o livro Deleitando-se na Trindade de Michael Hughes. Trata-se de uma introdução à doutrina da Trindade, uma leitura excelente, agradável, que traz o Deus Trino para o centro da nossa devoção e vida prática. Trata-se de uma leitura maravilhosa. Você precisa ler esse livro. A segunda indicação é um mini curso do pastor Pedro Pamplona, que ele ministra no seu Instagram. É um pequeno curso, uma introdução à doutrina da Trindade, que ele ministra com maestria e leveza. Você precisa fazer esse curso.